Repete comigo, diga assim: essa é a minha Bíblia. Diga, ela é a palavra de Deus. Diga, nessa noite eu vou receber da poderosa, sempre viva, imutável palavra de Deus. Agora diga bem forte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso e vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, no nome de Jesus. Amém? Querido, confessar a palavra, falar do seu amor pela palavra, falar daquilo que está no seu coração, tem o poder de relembrar verdades, manter coisas vivas dentro de você. E hoje nós estamos aqui em uma noite especial, porque toda primeira quinta de cada mês nós iniciamos, não é, um novo tema na nossa quinta temática, e durante todo esse mês nós vamos falar sobre amar e servir. Você pode repetir isso comigo? Diga: amar e servir. E quando nós falamos, queridos, sobre isso, eu acredito que todo o evangelho gira em torno disso. O amor e o serviço, ele faz parte da vida do cristão. Tudo aquilo que nós pretendemos um dia nos tornar precisa estar ligado a isso. Nós sabemos que Paulo, lá em Efésios, capítulo de número 5, no versículo de número 1, ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo mesmo diz: sede meus imitadores, outrora como eu sou de Cristo. Toda a palavra, querido, nos impulsiona para ter um estilo de vida parecido com Jesus. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos muitos milagres, nós vemos Ele como homem de fé, nós conhecemos Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas sobretudo, nós vamos identificar na vida de Jesus uma pessoa que andava em amor, e porque andava em amor, também andava em serviço. É impossível, irmão, separarmos essas duas coisas. Assim como, querido, Deus é amor, nós podemos ver as ações de Deus para com o homem, para com a humanidade. Jesus certa vez estava aqui e ele disse para os seus discípulos: eu até hoje trabalho porque o meu Pai trabalha também. Deus começa a trabalhar em Gênesis e até hoje Ele está trabalhando em nosso favor. O próprio salmista diz: nunca se viu nem jamais se ouviu um Deus semelhante a esse, que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Ou seja, amar e servir fazem parte da nossa vida como cristão. E eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus, capítulo de número 22. Nós vamos ver alguns textos nessa noite. Esse é o primeiro. Aleluia. Mateus capítulo de número 22. Está lá comigo? No verso de número 34, ele diz assim: então os fariseus, quando souberam que ele lhe fizera emudecer os saduceus, se reuniram todos, e um deles, doutor da lei, passou a interrogar Jesus, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro mandamento. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Então, querido, desde o Velho Testamento, desde a lei, nós temos sempre uma orientação vindo da parte do Senhor, que Ele precisa ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Então, querido, tudo que faz menção à nossa vida precisa ter um amor a Deus envolvido. Independente de onde você trabalha, independente do que você faz, independente de onde você serve, nós precisamos, como cristãos, amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Você precisa amar a Deus mais do que você ama o seu marido, mais do que você ama a sua esposa, mais do que você ama o seu carro, mais do que você ama a sua faculdade, mais do que você ama todas as coisas. O amor que nós temos para com o Senhor, ele precisa estar no primeiro lugar da nossa vida, porque o amor, querido, é a causa, e tudo mais, querido, são efeitos dessa causa. Porque eu amo ao Senhor, eu sirvo. Porque eu amo ao Senhor, eu sou generoso. Porque eu amo ao Senhor, eu faço tudo aquilo que a Bíblia diz que eu preciso fazer.
Ou seja, quando eu olho para a vida de uma pessoa, por aquilo que ela faz, eu posso identificar o nível de amor que ela possui. Se eu olho para dentro de um casamento e eu digo para você, quem ama mais? Um marido que cuida muito bem da sua esposa, que dá presente para a esposa, que passa tempo com a esposa, que o tempo todo diz que ama, ou o marido que já faz 3 anos que não dá um presente, que já faz 10 anos que não dá um elogio, já faz 15 anos que não leva ela para tomar um sorvete. Pergunto para você, quem ama mais? O que faz ou o que não faz? Certamente o que ama mais é aquele que faz. Por quê? Pelo serviço ou pela minha ação, eu posso, querido, identificar o nível de amor que existe em meu coração. Quando nós estamos falando nesse tema, e você vai ouvir muito nesse mês falar sobre essas duas coisas, nós precisamos começar, querido, tendo o entendimento de que o amor que eu tenho para com o Senhor vai ser como a locomotiva que vai puxar todos os vagões da minha vida. Se esse amor é um amor fraco, eu vou, querido, ter algo fraco puxando a minha vida. Mas se o amor que eu tenho para com o Senhor é um amor, querido, intenso, potente e forte, Ele vai fazer com que todas as outras áreas da minha vida, elas fluam e aconteçam de uma boa forma. Se você for comigo para Mateus capítulo de número 20, vai lá comigo, no versículo de número 25. Porque eu amo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. E eu não paro aí, porque eu amo ao Senhor, eu sirvo pessoas. E é isso que Jesus vai começar a falar aqui. Mateus capítulo de número 20, no versículo de número 25, está lá comigo? Quem está lá comigo fala, estou pronto. Está pronto mesmo? E ele diz assim, ó. Então Jesus os chamou para junto de si e lhes disse, sabei que os governadores dos gentios dominam, os seus grandes exercem autoridade sobre eles, mas não vai ser assim entre vocês. Será que você pode repetir isso comigo? Diga assim, não vai ser assim entre vocês. Agora diga para você, diga assim, ó, não vai ser assim comigo. O que é que Jesus vai trazer aqui? Exatamente, querido, uma diferença entre o serviço e a vivência do mundo e o serviço e a vivência dos crentes. Nós sabemos que Jesus, ainda em Mateus, em um determinado momento, ele diz assim, aquele que quiser ser o maior, seja o vosso servo. E muitas pessoas, querido, entendem de uma forma errada e equivocada aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus não estava querendo nos mostrar o caminho do sucesso. Jesus não estava querendo ali nos mostrar o que eu e você temos que fazer como alvo e objetivo para crescer. Porque o serviço, querido, não pode ser visto como uma escada do sucesso. Mas o serviço precisa ser visto e acontecido como uma extensão do amor. Muitas pessoas hoje, elas servem a Deus e elas servem as pessoas para se tornar grandes. Mas deixa eu falar algo para você, o serviço não é, querido, como uma estrada que me leva ao caminho da grandeza. O serviço é uma forma de demonstrar o quanto eu amo ao Senhor. O serviço é uma forma de demonstrar o quanto eu sou salvo. Muitas pessoas, elas têm às vezes olhado para o servir como um plano de carreira. E elas falam assim, ó, eu vou começar a servir aqui pequenininho no diaconato, depois eu vou virar um professor da igreja da criança, depois eu vou dirigir louvor, e aí depois eu vou ser um pastor auxiliar, e vou ser um pastor presidente. Sabe, querido, pode até ser que Deus te conduza por departamentos para acrescentar valores, para te tornar aquilo que Deus tem para você no corpo. Contudo, querido, servir não pode ser visto como o mundo lá fora vê. Jesus está dizendo, o mundo lá fora quer exercer domínio, o mundo lá fora faz as coisas com segundas intenções, mas vocês não podem ser assim. Repete comigo, diga, eu sou diferente. Irmão, nós não servimos para ganhar um elogio, nós não servimos para ficar bem com a nossa liderança, nós não servimos para ganhar um status, nós não servimos por causa de nós.
Nós servimos porque a salvação me encontrou, porque o amor me transformou, porque eu amo tanto ao meu Pai, que eu não consigo viver sem servir a Ele. E se eu não consigo viver sem servir a Ele, inevitavelmente eu também não vou conseguir viver sem servir pessoas. Aleluia! Um crente que ama o Senhor, ele não consegue ficar na sua vida totalmente aquém daquilo que Deus tem. Um crente que ama o Senhor, o tempo todo ele quer servir a esse propósito. Sabe, querido, quando a gente entende isso, tudo muda. Sabe por quê? Porque antes de Deus ter te chamado para qualquer cargo profissional ou para qualquer ministério, Ele te chamou para Ele. Ele te chamou para um nível de amor e um nível de relacionamento. Então, querido, eu não sou chamado para ser um advogado, antes de ser chamado para ter um relacionamento com meu Deus. E quando eu entendo esse amor e eu entendo a necessidade de viver com intensidade, eu passo a ser um advogado, sim, um médico, um cabeleireiro, uma doméstica, e eu não passo a ser uma simples pessoa, mas eu passo a ser um advogado fluindo naquilo que Deus me chamou, fluindo no amor, tocando vidas. Eu sou um médico, um barbeiro, uma doméstica, um mecânico que toca a vida de pessoas, porque antes de ser algo, eu ando num amor como nunca antes andei. Um dia que Jesus mudou a minha vida, eu fui transformado e agora eu ando em uma nova criatura, vivendo um amor do tipo de Deus que foi colocado dentro de mim. Antes eu andava como o mundo andava. Jesus está dizendo, existe uma forma de fazer, mas vocês não são assim. E no verso 26 de Mateus 20, se você fechou, abre lá de novo correndo comigo. E ele diz assim, no verso 26, não será assim entre vós, antes qualquer um entre vós que quiser se tornar o grande, esse seja aquele que vos sirva. Em qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para o quê? E para dar a sua vida em resgate de muitos. Querido, se eu puder te dar uma tarefa de casa hoje, eu queria que você escrevesse esse versículo em vários lugares que você pode ver. Escreve na geladeira, escreve na televisão, cola no seu computador que você trabalha, coloca no carro. Qual parte, pastor? O verso 26. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida por resgate de muitos. Amar e servir são características, querido, de um cristão nascido de novo, porque amar e servir são características do Filho de Deus. Jesus, ele disse, eu amo tanto o mundo, ao ponto de dar a minha vida. Pastor, como eu sei se eu estou sendo um bom cristão? Eu pergunto, você tem vivido mais para você ou para pessoas? A sua vida, ela passa por uma entrega diária acerca de um propósito que vai além de você? Ou será que a sua vida, ela está sendo apenas dedicada à sua agenda? Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Como servir? Ao ponto de dar a minha vida. E eu quero me deter um pouquinho nisso, querido. Duas verdades poderosas aqui que Jesus está dizendo. Ele diz, para que eu vim? Para que eu estou aqui? Filipenses 2 diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes tomou o lugar, qual lugar? De servo. Sabe, querido, o maior desejo de um homem e uma mulher nascida de novo tem que ser servir pessoas. O maior desejo no meu coração e no seu coração tem que ser ser um instrumento de Deus, usado para tocar e transformar a vida de pessoas. Jesus sabia que a vida dele tinha um motivo, qual era? Tocar a vida de alguém. Sabe, querido, pergunto para você, qual foi a última vez que eu e você começamos a viver um estilo de vida ou passamos um dia pensando além de nós mesmos? Quando foi a última vez, irmão, que nós carregamos algo para alguém? Quando foi a última vez que nós chegamos no nosso vizinho e nós fizemos algo para ele, abençoamos a vida dele? Lendo o livro Com a Liderança, a Recompensa da Honra, John Bevere, em um momento ele fala assim, se você pudesse fazer algo hoje, você deveria surpreender o seu vizinho cortando a grama dele, sem ele menos esperar.
Você sabe que nos Estados Unidos a maioria das casas tem um gramadão na frente, não é? Muitos adolescentes, eles ganham dinheiro cortando a grama. Eu pergunto para você, querido, o quanto você seria impactado se um vizinho batesse na sua porta e ele dissesse assim: ei, eu posso semana que vem pintar o muro da sua casa? O quanto você seria impactado, irmão, se um vizinho chegasse em você e falasse assim: ei, semana que vem, será que eu posso pagar um pedreiro para refazer a calçada da sua casa? O quanto você seria impactado, irmão, se ao saber que o aniversário do filho de um vizinho seu estivesse chegando, e você chegasse para ele e falasse assim: ei, o que é que você tem pensado para com o aniversário do seu filho? Será que eu posso dividir os gastos com você? Pergunto para você, querido, o quanto você seria impactado com isso? Eu seria muito impactado, querido. Se uma pessoa chegar para mim e ela virar e falar assim: ó, será que eu posso lavar o seu carro essa semana? Se uma pessoa chegar para mim e ela ver algo e falar assim: ó, será que eu posso cortar o seu cabelo hoje? Querido, se eu seria impactado, eu acredito que pessoas também seriam impactadas se eu fizesse isso. Assim como a ação de um terceiro tem o poder de me impactar, a minha ação tem o poder de impactar a vida de terceiros. Onde é que eu estou querendo chegar com você, querido? Servir é exatamente demonstrar o amor que nós temos para com Deus, tocando a vida de pessoas. Irmão, ser crente é mais do que construir uma igreja. Ser crente é produzir um impacto na vida de pessoas. Ser cristão é amar tanto a Deus, ao ponto de doar a minha e a sua vida. Sabe, querido, eu quero te encorajar nesse mês a começar a viver menos para você e mais pelos outros. Eu quero te encorajar esse mês, irmão, a começar a colocar nas suas prioridades o dar a sua vida em resgate de muitas pessoas, assim como Jesus fez. Agora eu pergunto para você, irmão, quem aqui acha que morrer é algo fácil? Quem aqui acha que carregar uma cruz sobre os seus ombros é algo fácil? Quem aqui acha, irmão, que ser despido, coroado com uma coroa de espinho, furado na sua lateral é algo fácil? Eu acredito que não. Ter os homens cuspindo no seu rosto, eu acredito que não. Mas tudo isso, Jesus fez. Sabe por quê? Porque Ele queria dar a sua vida, ao ponto, querido, de uma forma tão intensa, de tocar aquilo que a humanidade era e aquilo que a humanidade é. Querido, quando existe um amor genuíno no nosso coração, a gente não precisa de pessoas o tempo todo nos estimulando para fazer, a gente quer fazer. Aí de repente está lá o pai e a mãe, ele fica assim, ó, vai arrumar a cama, menino. Aí passa lá, não arruma. Vai arrumar a cama, menino. Vai lá, não arruma. Vai arrumar a cama, menino. Não arruma. Aí fala assim, ó, arruma a cama que eu te dou 10 conto. Arruma rapidinho, é assim, não é assim? Sabe por quê? Porque, querido, quando nós estamos olhando para uma situação dessa, nós podemos conhecer o coração. O coração, querido, que faz com que arrumar a cama ganhando dinheiro seja muito mais fácil do que arrumar a cama simplesmente por uma ordem, demonstra um coração que não sabe o que é honra e um coração que não sabe o que é amor. Pastor, você está querendo dizer que tem muito filho que não ama o pai como deveria? Tem muito filho que não ama o pai como deveria. Tem muita pessoa que não ama e não honra como deveria aos pais e a Deus? Tem muito, irmão. Sabe, segundo a minha e a sua ação, e eu quero de fato dar a oportunidade de você pensar um pouquinho nessa noite, como tem sido as suas ações, é exatamente a extensão de como está sendo o seu amor. Todas as vezes, querido, que cumprir algo na minha vida se torna um peso, isso é um indicativo de que o meu coração não está alinhado com relação a isso. Pastor, dá um exemplo claro. Eu dou com relação a um filho para um pai e uma mãe. Toda vez que um filho tem dificuldade em obedecer ou fazer um serviço doméstico, é porque talvez o coração e o amor precisam estar um pouquinho mais lapidado. Dá um outro exemplo, todas as vezes, irmão, que a gente precisa ficar como líder choramingando para pessoas cumprirem escalas ou participarem de programação da igreja, é porque o coração não está alinhado como deveria estar. Todas as vezes que a mulher precisa ficar implorando para o homem levar ela para passear ou dar um presente, é porque o coração não está alinhado como deveria estar.
Todas as vezes que o homem precisa ficar implorando algo para a mulher, é porque o coração está alinhado como deveria estar. Sabe, querido, onde existe amor, existe serviço. Onde existe amor, existe entrega. Onde existe amor, existe uma vida sendo doada. E eu não sei quanto a você, querido, eu quero elevar o meu nível de serviço para o Senhor. Porque eu quero cada dia amar mais o meu Deus. É engraçado e até interessante, querido, quando a gente vê as pessoas cantando a música lá do Eu Quero Voltar ao Primeiro Amor. Você lembra aquela música lá? Eu quero voltar ao início de tudo. Você lembra não? Encontrar-me contigo, Senhor. Ela é antiga. O coro você lembra. O coro é Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você lembra dessa música ou não? Sabe, se você não lembra, você lembra. Sabe, meu irmão, né? Se você não lembra, agora você conheceu a música. Aí eu falo para você, sabe, essa música, eu acredito que ela não é uma música certa para cantar, amém, querido? Porque o primeiro amor, ele normalmente tende a ser menor do que o amor que nós estamos vivendo hoje. Assim como você recebeu uma medida de fé lá atrás, você também recebeu uma medida de amor, e tanto o seu amor quanto a sua fé estão sendo desenvolvidos, porque os dois estão dentro do fruto do Espírito de Gálatas 5. E nós sabemos que os 9 frutos de Gálatas 5, eles podem ser desenvolvidos, ou seja, eu não quero voltar ao primeiro amor, mas eu preciso viver o amor que eu tenho. Porque muitas vezes, irmão, nós temos até crescido em algumas coisas, desenvolvido, mas esse amor, ele tem sido como uma árvore, muitas vezes congelada. Você sabe, querido, que comida congelada dura mais. Mas comida congelada não pode ser comida. Entendeu não? Uma comida que está congelada não pode ser ingerida como uma refeição, comida. Ela precisa o quê? Voltar ao estágio natural. Ela precisa ser descongelada, ela precisa ser aquecida para que ela possa ser utilizada. Muitas vezes, querido, o amor que nós temos para com o Senhor é como uma comida congelada. Ele até está ali, mas ele não está produzindo, ele não está servindo. Por quê? Porque nós precisamos produzir algo com aquilo que está dentro do nosso coração. Uma fé sem obras é morta. Um amor sem ações e sem serviço também é morto. É por isso que Jesus falou, qual é o meu exemplo? Eu dou a minha vida. Por quê? Porque Ele ama. Deus é amor, mas a Bíblia diz, querido, que a exata expressão daquilo que Deus é, Jesus era. João 1,14 diz, e vimos a glória do unigênito do Pai, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O amor que existia em Deus era exatamente o amor que existia em Jesus. E qual era o estilo de vida que Jesus vivia? Um estilo de renúncias, um estilo de entrega, um estilo de doação. Jesus manda os discípulos, ele fala assim, vão para o outro lado, porque eu vou ficar aqui até mais tarde despedindo o povo. O discípulo olha e ele fala assim, ei, manda despedir o povo. Jesus fala assim, não, somos nós que vamos dar a eles de comer. Os homens chegam e falam assim, vamos apedrejar, porque essa mulher é adúltera. Jesus olha e fala assim, não, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E depois ele fala assim, mulher, são perdoados os teus pecados, vai e não peques mais. De repente chega Judas e fala assim, meu Deus, olha esse negócio aí, está jogando um monte de óleo caro no seu pé, um monte de perfume aí, era melhor vender e dar aos pobres, querendo repreender a mulher. Jesus defende a mulher. Sabe, querido, que eu começo a aprender que um coração que ama o Senhor é também um coração que ama pessoas e está pronto para defender e se doar por elas. Quanto mais eu cresço e amadureço, quanto mais eu amo ao Senhor, mais eu ando em amor. Efésios capítulo de número 5, vai lá comigo, no versículo de número 1 eu citei, mas eu quero ler com você, para dar a oportunidade de você anotar aí, grifar. Aleluia. Chegou lá comigo? Efésios 5:1, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos, o quê? Amados. E no versículo 2 ele diz o quê? Andai em amor. Aleluia.
como também Cristo vos amou, e a si mesmo se entregou por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como cheiro suave. Meu Deus. Pastor, o que é que a gente está aprendendo nessa noite? A gente está aprendendo a dar um upgrade na nossa vida espiritual, irmãos. A gente nessa noite está aprendendo o caminho de como viver ao ponto de transformar a geração e o lugar onde nós estamos inseridos. Irmão, tem muito crente Nutella por aí. Nós precisamos levantar novamente os crentes raízes, os crentes que amam a palavra, os crentes que praticam a palavra, os crentes que não se dobram, queridos, os crentes que o tempo todo ficam com princípios e não se dobram. Aleluia, 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 aleluia. Porque, querido, é sendo diferente que se faz a diferença. Jesus disse: vocês não são como os demais. Por quê? Porque os demais buscam os próprios interesses. Como é que nós somos? Como Jesus. E como é que Jesus era? Andava em amor e se entregava. Andava em amor e se doava. Andava em amor e servia. Pastor, onde é que você está querendo chegar? Sabe, querido, quando de fato esse entendimento de amor e essa vida de amor começa a nos tocar, nós começamos, querido, a rever muitas coisas da nossa escala de prioridade. Quando o amor, ele começa por Deus ser de fato aquilo que ocupa o primeiro lugar na minha vida, eu quero sempre colocar o outro à minha frente. Eu quero sempre dar o melhor ao outro antes de ter o melhor. O mundo lá fora quer pegar o melhor pedaço de bolo, eu quero dar o melhor pedaço de bolo. O mundo lá fora, querido, quer ter o melhor lugar para assistir. Nós aqui dentro queremos dar o melhor lugar para as pessoas assistirem. O mundo lá fora, querido, quer algo que vai apenas trazer uma satisfação para o próprio ventre. Nós, como cristãos, se precisar, vamos dar para o outro aquilo que traria satisfação ao nosso próprio ventre. Aleluia, 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 aleluia. Eu queria mostrar um exemplo para você. João capítulo de número 13, vai lá. Aleluia. Amar e servir. Características da vida do homem e da mulher nascido de novo. Eu fui chamado para amar a Deus sobre todas as coisas e servir a Ele. Como é que eu sirvo a Deus? Servindo pessoas. João capítulo de número 13. Aleluia. E eu tenho algo comigo, querido. Se existe algo que eu acredito que eu nunca seria, é podólogo. Porque eu não sei como são as suas experiências com pé, mas eu já vi muito pé feio. Você já viu pé feio aí ou não? Irmão, e tem uns pés que parecem que a unha já nasce encravada. Sabe o que eu estou dizendo ou não? E aí é aquele negócio da unha aí, inflamado, e pus aquele negócio. Eu falo, ai, meu Deus, eu não seria. Né? E quando a gente vê em João 13, nós estamos vendo uma proximidade de Jesus com pés. João 13:1, ele diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, passar deste mundo e ir para o Pai, e havendo amado os que estavam com si no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, já tendo ido o diabo e colocado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traíste, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus iria voltar, levantou-se da ceia, tirou o manto, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com uma toalha com que estava cingido. Aleluia. Para, imagina aqui a história comigo. Jesus está lá, todo mundo comendo. Imagina um churrasco, consegue imaginar? Talvez a ceia seja mais difícil para você. Está todo mundo lá e naquela época não tinha tênis, irmão. Era tudo sandália aberta. E o povo andava em estradas de terra. E não sei se você já andou, não é, descalço ou de chinelo um dia todo na rua, mas o seu pé não fica muito limpo no período da noite. Então era costume, não é, as pessoas, elas terem alguns cerimoniais de limpeza de pé, em algumas situações dentro de casa. E aí tá lá esses homens, né, dentro de casa comendo,
com os pés, né, naquele negócio. Eu imagino que talvez não devia ter o alicatinho que eu e você temos para cortar, a lixinha para limpar. Eu acredito, querido, que os pés daquela época, talvez podólogos não dessem o jeito. Jesus está lá, você consegue imaginar comigo isso ou não? Sabe aquele troço feio? E aí Jesus chega lá, ele levanta, pega a toalhinha, ele coloca água numa bacia e ele começa a fazer o quê? Lavar os pés. Sabe, irmão, é algo muito interessante, porque ninguém estava fazendo isso. Não era o momento de fazer isso. Vou falar de novo para você. Jesus não estava fazendo algo porque outros estavam fazendo. Jesus não começou a fazer porque era o momento de fazer. Jesus, querido, estava lavando os pés, porque o tempo todo, independente de qual hora era, ele sempre estava procurando oportunidades de servir e honrar pessoas. Aleluia. No meio da comida, está lá a galera comendo, aí ele chega e sabe o que é interessante? Quando Jesus vai fazer, aí se levantam as pessoas. No versículo de número 6 diz assim: então Pedro chega e lhe diz: Senhor, lava o meu pé? Respondeu Jesus: o que eu faço você não sabe, mas depois vai entender. Então tornou Pedro e disse: nunca vai lavar os meus pés. O que eu quero chamar a sua atenção, depois você pode ler o restante da história, é que Pedro, querido, não queria que Jesus lavasse o pé, mas Pedro não estava pronto para lavar o pé de Jesus. Vou falar de novo para você. Pedro só quis ter um discurso de crente depois que Jesus, mais crente do que ele, fez algo de crente. Aleluia. Tem muita gente, querido, que está ali e aí não faz nada. E na hora que você for fazer, vai criticar. Porque era uma crítica. Pedro olhou e falou assim: não, Jesus, você está louco? Olha o que você está fazendo aí, não vai lavar não. Sabe, irmão, tem muita gente que fala muito e faz pouco, mas onde existe muito amor, existe muito serviço e não muito falatório. O amor, ele também é demonstrado por palavras, mas o amor apenas por palavras e sem ações não é o amor que Jesus tinha, não é a vida que Deus tem para mim e para você. Jesus pega e ele começa a fazer algo que ninguém fazia. Ei, meu irmão, quanto mais nós amamos as pessoas e a Deus, mais nós iremos fazer aquilo que ninguém faz. Vou falar de novo para você. Quanto mais eu coloco Deus sobre todas as coisas da minha vida, mais eu começo a viver um estilo de vida onde eu cuido de pessoas, onde eu amo pessoas, onde eu tenho ações que ninguém tem. Você está pronto para lavar o pé de pessoas, irmão? Sabe, eu falo para você, eu fico imaginando, querido, para mim talvez isso seja algo muito difícil. Mas Jesus, numa situação mais difícil ainda, ele chega lá e ele fala assim: vamos lavar, vamos lavar. Ele não estava na condição de lavar, ele estava na condição de ser lavado. Mas sabe o que acontece, querido? Não importa a condição, ou lugar, ou título que você tem, importa o coração que você guarda. Porque, querido, o amor e o serviço não estão ligados a títulos, mas sim está ligado a uma disposição no coração em fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu oro, querido, para que nós como igreja venhamos entender isso. Eu oro para que nós como pessoas venhamos entender, sabe por quê? Porque quando eu e você entender, tudo na nossa vida vai mudar. Quando eu e você entender isso, irmão, nós vamos começar a mudar as nossas coisas. É tão engraçado, querido, porque a onda agora, e é tão engraçado que está virando zoeira nos stand-ups hoje. Qualquer vídeo que você olha na internet tem que mudar o mindset. Você já ouviu isso ou não? Muda o mindset e sua vida vai mudar. Muda a sua forma de pensar e sua vida vai mudar. Um livro que tem vendido um montão chama O Milagre da Manhã. Não é no Milagre da Manhã, ele encoraja todo mundo a acordar às 5 horas da manhã, fazer uma meditação, fazer um exercício. Beleza, irmão, eu acredito que tudo que você viver de uma forma equilibrada, eu acredito que de fato tem gente que dorme mais do que deveria, e eu acredito que pequenas mudanças podem produzir grandes resultados. O problema é que eu vejo todo mundo, né? Tem um cara que chama Pablo Marçal, acho, Pablo Marçal, uma coisa assim.
E Marçal, e ele faz uma live todo dia, 4h59 da manhã. Todo dia, não é? 4h59. E ele está falando sobre mudança de mentalidade. Nessa semana ele falou sobre coisas financeiras. Eu não acordo esse horário não, mas depois eu assisto uns pedaços ao longo do dia, de noite às vezes. E eu falo para você, irmão, uma galera acorda às 5 horas da manhã, sabe para quê? Para mudar a mentalidade e ganhar dinheiro. Uma galera acorda às 5 horas da manhã para fazer o exercício, para emagrecer. Mas eu comecei a pensar, onde está a galera que acorda às 5 horas da manhã para servir? Onde está a galera, querido, que vai dormir 4 horas da manhã porque está servindo? Onde estão as pessoas, irmãos, que estão dispostos a fazer talvez as mesmas coisas que o mundo faz? Sabe, irmão, tem gente que está lá e faz economia para ganhar dinheiro, mas eu nunca vi gente fazendo economia para ofertar. Fazem economia para trocar de carro, fazem economia para trocar de celular, mas eu não vejo pessoas fazendo economia para investir na vida de alguém, para investir na vida da igreja. Ei, meu irmão, Deus está nos chamando para aumentar o nosso nível de amor, para mudar a nossa mentalidade, sim, mas começar a produzir obras que são ligadas a esse amor, coisas que estão mais ligadas a Deus e a pessoas do que a nós. Aleluia, 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 aleluia. Aquilo que eu faço é a extensão do meu nível de amor. Se eu faço pouco é porque eu amo pouco. Se eu faço muito é porque eu amo muito. Eu oro por dias, querido, que não apenas como em Êxodo, nós vamos virar para as pessoas e começar a falar: ei, para de trazer porque a oferta já é suficiente para construir o templo. Mas eu oro também por dias onde nós vamos ter filas de espera de pessoas para entrar em departamentos. Eu oro por dias onde serão tantos os voluntários, irmãos, onde nós teremos mais pessoas para trabalhar do que coisas para fazer. Eu oro por dias onde sim acordaremos 5 horas da manhã, mas não apenas para cuidar do nosso corpo e da nossa vida natural. Acordaremos 5 horas da manhã para mudar casamentos, para mudar futuros, para mudar a vida de pessoas. Iremos sim dormir mais tarde, mas não porque estamos fazendo horas extras para ganhar mais. Iremos dormir mais tarde porque estamos mudando a vida de crianças, adolescentes, adultos, idosos, homens e mulheres que Deus tem colocado à nossa volta. Aleluia, aleluia, aleluia. Amar e servir são traços de um verdadeiro cristão. Aleluia. Amar e servir são características que Deus espera, querido, que venha existir na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, e porque eu amo a Ele, eu sirvo pessoas. Qual é a forma de servir a Deus? Servir pessoas. E como eu sirvo pessoas? Colocando elas antes de mim. Como eu sirvo pessoas? Renunciando sono, renunciando dinheiro, renunciando força, fazendo tudo para que a vida das pessoas sejam tocadas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Jesus falou: ninguém tira a minha vida eu dou. Romanos 12:9, não precisa abrir. Paulo diz assim: que o amor de vocês não seja fingido. Aborreçam o mal pagando com o bem. Amai cada um dos seus próximos de forma cordial e fraternal, preferindo honra a eles. Pastor, tem como ter um amor fingido? Tem. Tem como, querido, viver uma vida como cara de cristão, mas não sendo um cristão? Tem. Tem como parecer crente, mas não ser crente? Tem, querido. Aquelas 2 plantas lá na porta lá são de mentira. Se você não olhar bem, você nem percebe que é. A planta da minha casa, do apartamento, é de mentira. Quantas coisas, querido, tem cara, parece, mas não é. Deus está nos chamando nesses dias para mudar a nossa vida e, como um bom samaritano, mudar a vida de pessoas. Como um bom servo e uma boa serva, amar tanto ao Senhor que nós iremos, querido, preferir honra a elas do que a nós. Olha para quem está perto de você aí, ó, na frente e atrás, olha do lado.
Olha aí, umas 4, 5 cadeiras, está olhando aí? Sabe quem são essas pessoas? São as pessoas que Deus colocou hoje perto de você, para que você possa amar e servir elas. Sabe, querido, é interessante para a gente fechar e partir para o nosso fim aqui. Não que seja errado, eu acredito que é muito importante. Mas eu vejo pessoas chorando quando acontece a catástrofe lá de Brumadinho. Comemorou lá não sei quantos anos agora esse mês do desastre. Ainda a cidade sendo construída, milhões foram doados para levantar Brumadinho. Todo mundo chora, o país em luto. Está errado? Não, está certo. Criança na Etiópia, na África, aí todo mundo vê a foto, todo mundo chora. E todo mundo, tá certo? Tá, com certeza. Se a gente olhar no Japão e tem uma situação ruim, a gente vai chorar? Vamos. Mas sabe qual é o problema, irmão? A gente chora quando está longe e esquece de chorar quando está perto. E é muito mais fácil você mudar a vida de quem está perto do que a vida de quem está longe. E sabe por que a gente chora com aqueles que estão longe e não choramos com aqueles que estão perto? Porque, querido, chorar é mais fácil do que servir. Chorar é mais fácil do que ajudar. Fazer um post no Facebook é mais fácil do que estender a mão, do que renunciar dinheiro, do que renunciar tempo. Leandro, o que você está dizendo? A gente não pode mais se compadecer. Não, querido, você deve se compadecer lá, mas da mesma intensidade ou mais do que se compadecer lá, precisamos nos compadecer aqui. Deus está colocando pessoas ao nosso lado, para que nós possamos tocar a vida delas. Deus está dando coisas para você, querido, para que você possa tocar a vida de pessoas. Como é que eu posso fazer? Começando a dar a sua atenção, começando a não viver só para você. Ah, pastor, cortei filme, cortei Netflix, cortei YouTube, por quê? Porque agora eu vou estudar que eu vou ficar rico. Sabe, querido, que essa não seja só a motivação da sua vida, mas que você possa renunciar coisas por causa de pessoas. Eu cortei sim, Netflix, cortei YouTube, cortei isso, cortei aquilo, para quê? Ah, porque o Lucas está precisando de mim, eu vou tirar um tempo para conversar com ele. Ah, porque a igreja está precisando de voluntários para trabalhar nos departamentos e eu sou aquele que vou trabalhar. Sabe, irmão, você pode ter 2 pensamentos, mas você só pode ficar com uma delas. Você pode amar a Deus e servi-lo com intensidade, ou você pode fingir que ama a Deus e ficar com as suas desculpas. Eu, quando era adolescente, irmão, eu falo para você que eu era ninja na arte do embramation. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Irmão, é muito fácil você dar migué para algo. Eu não queria comprar escala, dava uma migué. Eu não queria fazer algo, eu dava uma migué. Dava migué em casa, dava migué na escola, dava migué no trabalho, dava migué na igreja. Irmão, dar migué é muito fácil. Sabe o que é difícil? Não dar migué. Sabe o que é difícil? É fazer aquilo que você sabe que tem que fazer e fazer bem feito. Sabe o que é difícil? É querer deixar de viver uma vida de uma forma egocêntrica e começar a viver uma vida onde o próximo está no centro da minha vida. Aleluia. Irmão, nós vamos ter dinheiro sim, mas nós vamos ter muito mais quando o fim do dinheiro não for eu e você, forem as pessoas. Sabe quando é que nós vamos ter mais tempo? Quando o fim do nosso tempo for as pessoas. Quando o fim do nosso tempo for os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, também, mas as outras pessoas precisam estar fazendo parte. Porque a família faz parte daquilo que Deus nos chamou para cuidar, mas não é tudo que Deus nos chamou para cuidar. Aleluia. Que nessa noite você possa sair daqui inspirado, querido, a viver uma vida como Jesus viveu, amando e servindo. Diga comigo: eu fui feito para amar, mas também fui feito para servir.